A ciência não resolve todos os seus problemas, e eu posso provar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Aqui no canal já apresentamos argumentos práticos, utilitaristas e filosóficos para lhe provar que você não deve, em nenhuma hipótese, acreditar em políticos. Também dissecamos como o Estado e seus burocratas atuam em conjunto com a mídia para manipular a informação e avançar sua narrativa. Então agora chegou a hora de falar sobre a relação do Estado com a ciência. A ciência começou na Grécia Antiga, há cerca de 2.500 anos, e veio se aperfeiçoando nos seus métodos e técnicas, abarcando visões de mundo que foram se complementando. Mas existem coisas que nunca mudaram. O propósito à ciência é uma forma racional de busca pela verdade. O procedimento à ciência é apenas formulação e teste de hipóteses. Hoje sabemos que o tipo de conhecimento alcançado pelo método científico não é completo, nem eterno, mas é a melhor verdade a que se pode chegar com as informações disponíveis. É o que chamamos de conhecimento válido. Por exemplo, consideremos a lei da gravidade. Quando surge a teoria quântica, se percebe que a lei da gravidade tem validade limitada a grandes corpos. Então, ela é um conhecimento válido apenas para situações determinadas. Mas caramba, estamos falando da lei da gravidade, uma das mais amplas a que a ciência já chegou. Imagine então outras conclusões científicas. De maneira geral, se novos métodos são usados ou aparecem novas hipóteses que se mostram mais completas que as anteriores, o conhecimento anterior é substituído ou aperfeiçoado, e assim, ao longo do tempo, o conhecimento vai aumentando e se especializando. Tendo em mente as imensas limitações do método científico, mas, obviamente, reconhecendo todo o progresso que a humanidade usufrui e ainda avançará com sua lógica, vamos analisar o atual uso da ciência por políticos e burocratas de plantão. O caso ao qual assistimos atualmente, de políticos e burocratas usando argumentos supostamente científicos para obrigar pessoas a cumprir exigências e manter determinados comportamentos, na verdade vem de longa data. Desde a antiga democracia grega, Sócrates lutava na ágora para refutar os sofistas. Era uma luta inglória, porque enquanto os sofistas apelavam para todo tipo de retórica, usando de emocionalismo, catastrofismo, falácias e mentiras, Sócrates só dispunha de sua lógica. Essa história termina de maneira trágica, com Sócrates sendo democraticamente condenado à morte por envenenamento. A acusação? Perverter os jovens. Será que a atualização dessa sentença poderia ser fake news? Ou atos antidemocráticos? Quem sabe? As semelhanças não param por aí. Assim como na antiga democracia grega, os sofistas modernos, travestidos de especialistas, usam das mesmas artimanhas para defender seu ponto de vista, enquanto a lógica morre abafada pelas vozes da maioria. Mas hoje, qualquer discurso sofista tem um alcance inimaginável. Os canais da mídia tradicional, cooptadas pelo Estado, há muito propagam retóricas emocionalistas e catastrofistas, mas recentemente partiram para perverter a ciência. Da mesma forma com que tratam as notícias na era da pós-verdade, os resultados de trabalhos científicos passam a fazer parte de uma estratégia para forçar uma visão de mundo, passando adiante a narrativa adotada pelo grupo. E, além de perverter resultados de trabalhos científicos, o Estado também perverte a ciência cooptando pessoas para elaborar estudos que, no fundo, são pseudocientíficos, cujo único propósito é fazer avançar as narrativas de interesse do grupo. Mas Aristóteles já havia separado as ações da ciência e da política. A ciência como estruturação lógica do pensamento humano e a política como uma ideia do convencimento, em que valeria a retórica, a dissimulação e o sofismo. Bem, se vale sofismo, então vamos deturpar a lógica. Pensa um político usando lógica. Entretanto, para quem procura a verdade, a melhor verdade possível com o conhecimento atual, não há lugar para sofismo.
porque, em última análise, sofismo é enganação e eu não gostaria de fazer negócios com o pai da mentira. Mas vamos falar agora de ciência moderna. Depois das contribuições de Descartes e Galileu, há cerca de 400 anos, passou a ser primordial o entendimento matemático dos fenômenos estudados. Então, o uso da matemática foi também se aperfeiçoando, tendo grande impulso com o desenvolvimento do cálculo diferencial por Newton e das inúmeras aplicações estudadas a fundo pelos famosos 3L, Laplace, Lagrange e Legendre. Ainda hoje, o cálculo diferencial é amplamente utilizado nas mais diversas aplicações e nos modelos matemáticos de previsão, também conhecidos como modelos preditivos. Mas como funcionam esses modelos? Bem, a partir de dados prévios, se estabelece um modelo matemático, que é a equação matemática que melhor represente os dados conhecidos. Além dos dados disponíveis, é importante também entender a natureza do fenômeno. Por exemplo, se tratamos da trajetória de uma bala de canhão, então sabe-se que irá fazer um movimento parabólico. Ou se tratamos do resfriamento de uma substância, sabe-se que será uma exponencial decrescente. A partir do momento em que se estabelece o modelo matemático, passa a ser possível efetuar previsões usando as equações obtidas. Então, o que poderia dar errado? Bem, na verdade, quase tudo. Vejamos as limitações dessas técnicas. Qualquer equação matemática pressupõe que existe uma forte relação de causa e efeito entre os fenômenos que estão sendo comparados. Quem não se lembra do Merovingio em Matrix Reloaded, Cause and Effect? Sim, essa é uma homenagem a Descartes, o pai do plano cartesiano. Além de uma relação de dependência intrínseca, o comportamento dos fenômenos deve ser do tipo máquina, ou seja, uma alteração no fenômeno X força inevitavelmente uma alteração no fenômeno Y. Como no exemplo do resfriamento de uma substância, com o passar do tempo, se observa uma diminuição da temperatura. Isso é mecânico, inexorável. Há uma dependência intrínseca da temperatura com o passar do tempo. Portanto, é errado usar essas ferramentas matemáticas em casos que não obedeçam a essas premissas. Normalmente, fenômenos que estão ligados à ação humana não as obedecem, por isso a correta resistência dos autores ligados à escola austríaca em usar modelos matemáticos. Além disso, lembre-se que a equação está presa aos dados. Portanto, se os dados são duvidosos ou o método de obtenção dos dados não foi bem aplicado ou houve erros de leitura, enfim, o modelo matemático não representa nada. Mas calma! Mesmo se os dados são bons e o fenômeno tem comportamento mecânico, pode ser que seja de natureza cíclica, como cheias de um rio ou temperatura em uma cidade, por exemplo. Então, há que se reconhecer os fatores que influenciam o período desses ciclos e coletar dados de forma a conhecê-los. Essas ferramentas matemáticas chamamos de determinísticas. Mas ainda há aquelas ferramentas matemáticas que chamamos de probabilísticas. Elas tratam de fenômenos que não funcionam bem como máquina, mas como uma possibilidade de ocorrência, como as interações entre átomos e o espalhamento de micro-organismos. A matemática da probabilidade é uma das mais recentes e ainda há muito que se avançar nela, mas, obviamente, ajuda muito no entendimento de vários fenômenos, considerando as limitações que lhe cabem. Há vários modelos de espalhamento viral que consideram várias condições de contorno e probabilidades de contágio. Mas esses são apenas modelos. Inclusive, uma boa atividade de pesquisa é testar e propor melhorias a esses modelos. Mas uma coisa é testar modelos e fazer previsões numéricas. Outra coisa, diametralmente oposta, é usar esse tipo de conhecimento para obrigar as pessoas a cumprir decretos de políticos e burocratas. Mas mesmo se quiserem se basear em modelos matemáticos, saibam que a prudência bastaria para tratar do caso atual, pois os resultados mostram que a mesma eficácia de todas essas medidas coercitivas do grande evento de 2020 poderiam ser alcançadas apenas com boas práticas de higiene e isolamento voluntário. Aliás, como fazem os japoneses há mais de 100 anos, desde a gripe espanhola. Portanto, devemos acrescentar que decisões de políticos são arbitrárias, antiéticas, imprudentes e sofistas.
Ao uso da ciência para fins político-partidários, também podemos citar o caso de cientistas americanos concluindo que negros são mais violentos e preguiçosos, e das bizarras experiências arianas na Alemanha nazista. Enfim, a ciência, enquanto se mantém firme em seu propósito de busca da verdade e rigorosa no teste de hipóteses, é sim uma ferramenta muito útil para estruturar o pensamento humano, buscar conhecimento e fazer avançar nossa experiência neste mundo. Ao passo em que é cooptada pelo estamento burocrático, se desvia totalmente de seu propósito e abandona o rigor da lógica. A solução dos problemas do mundo não vai se dar por mais Estado, talvez nem por mais ciência. Mas uma boa maneira de desmascarar os sofistas do Estado, com certeza, é pela lógica científica. Viva Sócrates, mas cuidado ao enfrentar o sistema. Não se permita terminar como ele. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!